Paz e graça, você é inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo, mais uma vez, desconstruindo aqui falácias argumentativas para justificar a prática do dízimo. Se você ainda não acompanhou a nossa série de vídeos, eu vou deixar o link aqui no card para você acessar aí a nossa playlist com algumas personalidades do mundo cristão falando acerca do dízimo e a gente está ali levantando uma opinião, tá certo? Contrapondo a opinião desses pastores. Existem alguns pastores ali que eu gostaria que você visse. Augusto Nicodemos, reverendo Hernande Dias Lopes, o Eliseu Gomes, o Osiel Gomes e o Eliseu Rodrigues, tá certo? Átila Brandão, Silas Malafaia e vários outros que a gente tem deixado aqui a nossa opinião sobre este assunto da prática do dízimo, certo? Eu peço a você que dê uma olhadinha na nossa playlist e eu acredito que você vai ser edificado no processo. Desde já, eu quero manifestar aqui o meu respeito pelo nosso irmão, que nós vamos estar aqui tecendo a nossa opinião, tá certo? É o pastor Rodrigo Mocelin. Eu tenho um certo apreço pelo pastor Rodrigo Mocelin, pela doutrina e pela exposição das escrituras que ele prega, tá certo? Meu respeito ao pastor. Na minha apologética aqui, o que a gente vai fazer é justamente o que a gente fez com todos. Vamos tecer assim a nossa opinião contrária acerca do que eles defendem para a prática do dízimo, ok? Então, fica aqui as minhas considerações iniciais. Eu quero aqui chamar o vídeo para a gente analisar e no decorrer do vídeo a gente vai tecendo aí as nossas considerações. Ok? O vídeo é esse. Peço aos irmãos que estejam atentos aí. E no final eu vou tecer o meu comentário e peço a você também que deixe o seu comentário no rodapé deste vídeo. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Deixa eu só preparar aqui para começar. Era apenas um teste. É óbvio, era um teste. Outro cenário interessante de escassez, e o povo mesmo assim sendo generoso, está em Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça é essa? As igrejas da Macedônia receberam uma graça. Que graça? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Eles estavam em profunda pobreza e mesmo assim foram generosos. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas. Ou seja, na medida das suas posses e acima delas. Eles deram o que não tinha. Se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E aqui, obviamente, não era nem algo relacionado diretamente à questão de dízimo, porque você vê, o povo estava passando necessidade e Paulo Concordo. falou, Até olha, agora eu a estou gente precisa concordando que com vocês tudo que ele contribuem. está falando. Precisamos que vocês contribuam. E aí eles falam, o pessoal da Macedônia, em profunda pobreza, falou, a gente quer contribuir. E aí Paulo fala, mas que jeito, com quê? Não, a gente quer, porque isso é uma graça. Poder contribuir é uma graça. É assim que Paulo vê. Concordo com Ou contribuição, seja, sempre concordei. o debate, muitas vezes, em torno do dízimo, pode manifestar avareza de ambos os lados. De pastores gananciosos, mas também de cristãos que não querem ver a obra de Deus avançar. Eu acredito que o dízimo ele ainda tem o seu teor de lei para nós hoje no Novo Testamento. Muitas pessoas dizem, olha, isso é coisa do Antigo Testamento. A Bíblia já vai dar o primeiro exemplo, antes mesmo da lei, na pessoa de Abraão. A Bíblia fala que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Eu sei, ainda aqui não está estabelecida uma lei, mas você já tem um exemplo ali Dentro mesmo de um antes da contexto lei. judaico, No vamos. Novo Testamento, você tem Jesus, em Mateus 23, que ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus davam dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Vendia lá uma salsinha da horta, eles davam o dízimo. R$1, eles davam o dízimo. Mas Jesus diz, vocês dão o dízimo, mas matam, roubam, enganam, mentem. E aí Jesus fala o quê? Parem de dar o dízimo e comecem a amar as pessoas. Não, ele diz assim, vocês devem fazer estas coisas, o pronome demonstrativo estas, visa retratar aquilo que está mais próximo. Por isso, esse o uso dele. Estas. O que está mais próximo do estas? Que ele acabou de falar, que eles amavam, praticavam a justiça, deveriam amar e praticar a justiça. Então Jesus diz assim, devieis fazer estas coisas, ou seja, amar, praticar a justiça, sem omitir aquelas. E o pronome demonstrativo aquelas se refere a algo que está mais longe. Quais eram aquelas? O dízimo, do endro, da hortelã e do cominho. Alguns pastores dizem assim, tá bom, é Novo Testamento isso aí. Mas aqui, a nova aliança ainda não tinha sido confirmada. Então, concordo, eu digo sempre isso. Se você seguir esse argumento, você vai ter que dizer que o Sermão da Montanha, que está aqui em Mateus, que compreende o capítulo 5 até o capítulo 8, e é a base para todo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento está contido em Mateus capítulo 5, o mandamento moral, capítulo 5 ao capítulo 8. Dizer então que Mateus 23 não vale, também significaria dizer que o Sermão da Montanha também não vale. Bom, agora eu vou ter que tecer as minhas considerações aqui sobre esse paralelo que o senhor está querendo montar aí entre a questão do Sermão do Monte da Montanha para o que Jesus Cristo falou acerca do dízimo. Primeiro que o Sermão da Montanha, Jesus está instruindo os seus discípulos. É uma instrução para os discípulos. O Sermão da Montanha, Jesus se senta e começa agora a instruir os seus discípulos. Ok? Em Mateus 23, Jesus está corrigindo a hipocrisia dos praticantes do dízimo. Eram hipócritas. Quando você recorre a Mateus 23, deixa eu até a Bíblia aberta aqui, Mateus 23. Pronto. Mateus 23, Jesus está falando para escribas e fariseus, tá certo? Cadê? Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Então, a mensagem de Jesus aqui, a construção literal desse texto é uma repreensão para os escribas e fariseus. E quando chega no versículo de número, se não me fugir a memória, é o versículo de número 13, não é isso? É o 13? Pronto. Aqui, Jesus começa agora uma série de ais, ok? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Era a hipocrisia, viu? Hipócritas. Que fechais aos homens o reino dos céus. Aí outra repreensão aqui. Ai de vós, escribas hipócritas, que devorais. Ai de vós, escribas hipócritas, porque percorreis. Então, é uma série de ais que Jesus Cristo está promovendo. E quando chega no versículo de número 23, Jesus vai repreender a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, praticantes do dízimo. Ou seja, nesse texto aqui, toda a construção do texto, viu, professor? Não é um ensinamento para os seus discípulos, é uma correção para os hipócritas, escribas e fariseus, praticantes do dízimo. E outra, Jesus não está querendo nem tocar na questão do dízimo. O dízimo veio no pacote ali. A preocupação de Cristo é jogar em rosto dos fariseus a hipocrisia daqueles fariseus e escribas quanto à conduta, comportamento e caráter. Eles não viviam o que pregavam. É o que está no texto. Essa questão de falar do dízimo aqui é justamente o que eles promoviam. Eles pagavam dízimo, eles iam na casa das viúvas, eles faziam isso, mexiam nisso, não permitia aquilo, fazia isso. Era a hipocrisia. Jesus está rebatendo hipocrisia. Ponto. Em segundo plano, na estrutura desse capítulo, Jesus está resgatando valores perdidos. E quais são esses valores perdidos, Pedrosa? Jesus está resgatando os valores justiça, misericórdia e fé que eles haviam negligenciado há muito tempo.
Há muito tempo eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Ok? É o que está na estrutura do texto. Então, Mateus 23 e 23 é de fato uma instrução para um público específico. Tem nada a ver. O que acontece no Sermão da Montanha, Jesus se senta e instrui seus apóstolos, seus discípulos. Mateus 23, 23 é correção. Jesus está corrigindo quem, Pedrosa? Qual é o público? Os fariseus, os escribas, hipócritas que estavam sentados na cadeira de Moisés. Aquilo ali tem uma direção, tem um público específico. Diferente do Sermão da Montanha. Cada caso é um caso. E eu acredito aqui, professor, que o senhor está misturando as situações. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já visto que Jesus ainda não havia morrido. Um absurdo sem precedentes. Mas a questão do dízimo é para os judeus. Que critério eles usam para fazer essa separação? O Salmo 23 é para nós. Não, o critério, na realidade, é que toda estrutura judaica foi montada justamente para os judeus. O dízimo é uma estrutura montada para judeus. O critério a gente segue o critério da doutrina dos apóstolos. O meu critério é esse, pastor Rodrigo Mocelin. É doutrina apostólica? Se é uma doutrina apostólica, onde Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento para gentios, a igreja em geral, mas também para corrigir certas situações e instruir os gentios, não praticantes do dízimo, porque tinha muitos gentios se convertendo. Ora, se a pessoa vem do mundo, não tem nada a ver com o contexto judaico, nada a ver. Aí ele vem para o cristianismo. Não seria necessário Paulo ter pelo menos um capítulo ali nas cartas, alguma coisa nas cartas, instruindo os gentios que estavam se convertendo a prática do dízimo? Se o dízimo vigorasse para a liturgia da igreja, então Paulo deveria ter escrito alguma coisa. Vocês, gentios, é necessário que vocês abram o coração para a prática do dízimo, porque a prática do dízimo não é apenas da lei, mas é antes da lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então, por que Paulo não escreveu isso? Não existe uma referência paulina à prática do dízimo, professor. Qual é o critério? As bênçãos são para todos. Os deveres apenas para os judeus? Na realidade, tudo era para o judeu. Tudo. O dízimo, as bênçãos. Concordo. É o que Paulo fala em Romanos. Concordo. Só um adendo aqui, eu não quero ser desrespeitoso, pastor Rodrigo Mocelin, mas eu estou vendo um pouco de malabarismo aí para tentar justificar o injustificável. É uma opinião minha. Romanos 9:1. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. As promessas dizem respeito a quem? Aos judeus. E deles são os patriarcas, Abraão e por aí vai, Isaac, Jacó. E também deles descende o Cristo, segundo a carne. Paulo está dizendo, tudo é deles. Tudo é dos judeus. E aí, no livro de Romanos, Paulo continua. Mas ele diz assim, olha, eles são a árvore. O povo de Deus, a árvore do povo de Deus é Israel. Vocês, gentios, somos nós, foram enxertados nessa árvore. Deus não tem dois povos. Deus não tem duas alianças. Deus não tem dois códigos morais. Ele tem apenas um. Deus não tem duas esposas, uma esposa e uma concubina. Deus tem apenas um povo. De maneira que, o que a gente sabe é o que está aqui em Efésios, capítulo 2. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Efésios. Então, há alguns mandamentos que foram abolidos. Ele diz aqui, mandamentos na forma de ordenanças. E, historicamente, a interpretação disso aqui é, todos aqueles mandamentos cerimoniais
são esses mandamentos aqui na forma de ordenanças, relativos à comida, vestimentas e sacrifício. Hebreus vai dizer que tudo isso era uma sombra daquilo que haveria de vir. Uma sombra é algo que parece algo, mas não é a essência, não é a realidade. Exemplo, o cordeiro que era morto era uma sombra do verdadeiro cordeiro real, que viria para pagar os nossos pecados. Em Hebreus então diz, olha, esses mandamentos cerimoniais eram uma sombra da realidade que viria. Tendo a realidade, para que a sombra? Não faz sentido. E aí que entra o debate. O mandamento da contribuição para a manutenção da obra de Deus é um mandamento cerimonial ou moral? O que são os mandamentos morais? Não mate, não roube, não minta e por aí vai. A contribuição para que os ministros de Deus se mantenham integralmente na obra de Deus é um mandamento moral ou cerimonial? A contribuição para que a igreja dirija uma parte do dinheiro para uma obra social, isso é uma questão moral ou cerimonial? Isso é uma sombra? Vocês acham que isso é uma sombra? Bom, eu torno novamente a dizer, professor, eu acho que nós dois, eu e o senhor, a gente defende os mesmos pressupostos sobre perspectivas diferentes. Eu estou vendo que o senhor está puxando para o lado da contribuição. Só que, quando a gente analisa o Novo Testamento, a gente vai ver que contribuição não tem nada a ver com a prática do dízimo. Porque a prática do dízimo é uma coisa, é um percentual. A contribuição ela pode ser mais ou de menos. A gente está vendo o mesmo assunto agora, só que de ótica diferente. Agora, tentar justificar a prática do dízimo na dispensação dos gentios é forçar a barra e, de certa forma, malabaristicamente, professor. A sombra era algo que apontava para uma realidade. Mas tendo vindo a realidade, não há mais necessidade da sombra. Veja bem, isso é uma sombra. Os órfãos, os que têm necessidades, eles não têm mais necessidades. Os ministros que se mantêm integralmente na obra, eles, a partir do Novo Testamento, eles pagam a conta de luz pela fé, com base numa oração. Não funciona assim. Então, por isso nós acreditamos que faz parte do Novo Testamento. O pastor Hernando Dias Lopes tem um livro inteiro falando sobre isso. Eu tenho um vídeo aqui refutando essa análise do Hernando Dias Lopes, que eu considero, tá certo? Pastor Hernando Dias Lopes. Eu tenho uma estima também pelo pastor Hernandes, um homem de Deus, prega o evangelho. Agora, só que nessa questão do dízimo, eu vejo que é uma questão, a defesa da prática do dízimo, eu vejo que é uma questão puramente institucional, certo? Institucional, porque na prática da observação do Novo Testamento, a gente não vê base bíblica para sustentar a prática do dízimo como ela era feita no Velho Testamento. Não tem como, não existe. É por isso que muitas vezes pessoas que tentam defender a prática do dízimo fazem verdadeiros malabarismos. Por que, Pedrosa? Porque não existe no Novo Testamento alguma coisa que aponte para essa direção. Os dízimos fazem parte também do Novo Testamento. Augusto Nicodemos chega a falar assim, olha, o Novo Testamento não fala sobre contribuição? Ele diz, claro que fala. E ele diz assim, olha, o Novo Testamento fala de contribuição constante, proporcional e generosa. Constante, proporcional e generosa. E ele conclui, o que é mais parecido com isso do que o dízimo? Não, isso não se parece. O dízimo nunca foi uma prática constante. Haviam períodos de se praticar o dízimo, irmão. Era por período, e principalmente naquela época onde os lavradores, eles tinham que esperar determinada época para fazer a colheita, para levar a 10ª parte da colheita. Então o dízimo não era constante. O dízimo também não era proporcional à renda. Não é proporcional à renda. Tá entendendo?
Eu tenho que dar de acordo com o que eu ganho. Não, o dízimo não é proporcional. E outra, a questão do dízimo é uma coisa. O que o que o professor Augusto Nicodemos, e até a gente tem um vídeo falando sobre o Augusto Nicodemos, eu peço a você que depois dê uma olhada na playlist lá, o vídeo com o Hernando Dias Lopes e o Augusto Nicodemos está lá na playlist. Ele fala sobre generosidade, proporcionalidade e voluntariedade na prática das contribuições e ofertas. E nisso eu concordo, porque isso é bíblico no Novo Testamento. E daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para vocês. Citar o Novo Testamento para justificar, talvez, no caso de alguns, uma avareza, é um baita de um tiro no pé. Não, no Novo Testamento não tem nada sobre isso, tem, já citei para vocês. Mas Tem ainda não. que dissesse, não Tem não, professor, tem não. Realmente, o que a gente tem no Novo Testamento é relato de pessoas sendo muito mais generosas do que 10%. A Concordo. viúva, Na por exemplo, prática das contribuições. Jesus exige do jovem rico que ele venda tudo e dê aos pobres. A igreja primitiva tem um relato em Atos em que as pessoas vendiam seus terrenos e depositavam aos pés dos apóstolos. Pronto. É justamente isso. Era isso que eu ia mostrar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Justamente para mostrar isso. Ó, aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, está aqui. E vendiam suas propriedades. Isso aqui é nova aliança, porque isso aqui é logo após a morte e ressurreição de Cristo. Isso aqui é nova aliança. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tá certo? E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Então, assim, isso aqui tem alguma coisa a ver com a prática do dízimo? Não tem. Não tem, irmão. Isso aqui é uma nova mentalidade que o Espírito Santo de Deus está colocando na mente dos cristãos, e principalmente aqui, porque nessa parte aqui é judeus. Então, os judeus aqui estão tendo agora uma nova mentalidade de contribuição diferente da obrigação da prática do dízimo. É muito diferente aqui. E esse texto me parece que se repete aqui em Atos 4, que diz assim, não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Certo? Então, assim, eles vendiam suas possessões, pegavam o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos. Pergunta, isso aqui tem alguma coisa a ver com o dízimo? Não, mas tem tudo a ver com contribuição voluntária, generosa e constante. Contribuição, irmão. Voluntária, generosa, proporcional e constante. Aquilo que o reverendo Augusto Nicodemos ensinou. Isso tem tudo a ver no Novo Testamento, irmão. No Novo Testamento você vê base bíblica para contribuições proporcionais, voluntárias, generosas e constantes. Nada relacionado com dízimo. Não tem uma citação sequer que aponte para a prática do dízimo. Os crentes da Macedônia davam do que não tinham. Ou seja, se é para contribuir menos, é melhor ficar com o Antigo Testamento. E aí, entra uma coisa bem interessante. Ímpios são, muitas vezes, mais generosos para alavancar as suas causas do que alguns cristãos em relação a alavancar a causa do Evangelho. Bom, isso aí ele vai discorrer agora sobre outro assunto, e eu acho que não vai ser relevante para o que a gente está trabalhando aqui. Então, eu acredito que o pastor Rodrigo Mocelin está falando do mesmo assunto, só que de uma perspectiva diferente da minha. Assim como o pastor Augusto Nicodemos também falou do mesmo assunto, agora só de uma perspectiva diferente, institucional. Porque a instituição vai cobrar com que ele pregue sobre a prática do dízimo. O que deveria ser feito é inculcar na mente dos cristãos que
Após a morte e a ressurreição de Cristo, segue-se agora a nova aliança. E na nova aliança, muitas das coisas culturais dos judeus foram abolidas. Foram abolidas, irmãos. Ou foram abolidas ou foram modificadas. O contexto litúrgico da igreja cristã é totalmente diferente do contexto litúrgico dos judeus. A prática do dízimo ela não ultrapassa o Novo Testamento. É aquilo que eu falei. Se Paulo escreve boa parte do Novo Testamento e Paulo é levantado para pregar o evangelho aos gentios, muitos gentios iriam se converter na pregação de Paulo. Lógico que se eles chegam no cristianismo e encontram lá a prática do dízimo, era necessário que o apóstolo ensinasse a esse povo sobre a prática do dízimo, porque gentio não pratica o dízimo. É isso? Então por que Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, não escreveu nada para orientar os gentios que iriam se converter, tá entendendo? Ou estavam se convertendo, ou estavam chegando no cristianismo? Logicamente, eles iriam ficar confusos, então iria ter algum tipo de ensinamento para que esses gentios, agora convertidos, passassem a praticar o dízimo. Porque não existe o ensinamento do dízimo, Pedrosa? Porque o dízimo não passou para a nova aliança, ficou lá. No Velho Testamento ficou apenas para um contexto cultural judaico. É simples de entender isso, meu Deus do céu. E quando a igreja da Macedônia, que o Rodrigo falou bem explicado aí, quando a igreja da Macedônia passou por aquela necessidade, aquela aflição, talvez, eu não sei, mas alguns teólogos dizem que aquela fome que se abateu foi por causa dos cristãos judeus que tinham se convertido e vendido tudo. Ora, eles vendem tudo para seguir a Cristo, para repartir com os irmãos, daí a pouco, de onde se tira, não se coloca, a tendência é acabar. E acabou. E é por isso que houve uma fome generalizada, porque eles começaram a vender o que tinham para seguir a Jesus, sem pensar nas consequências lá na frente. Alguns teólogos apontam para essa direção, tá certo? Que aquela fome que se abateu na Judéia foi por causa dos cristãos novos convertidos, judeus novos convertidos que tinham vendido tudo. Mas isso é irrelevante. O que é relevante? Relevante é que Paulo não recorre aos dízimos dos judeus convertidos. Até porque eu acredito que Paulo tinha em mente que a finalidade do dízimo dos judeus convertidos, que se eles praticavam, a Bíblia não diz nada sobre isso, esse dízimo era para ser levado para o templo, porque na época de Paulo, tá entendendo? Ainda tinha o templo vigorando lá, o templo existia. E existia toda uma liturgia no templo nos dias de Paulo também. Tá entendendo? Então, inclusive, Paulo vai até o templo, né? Em determinada situação em Atos dos Apóstolos, mas isso é irrelevante. O que eu quero passar aqui é assim: se o dízimo estava vigorando entre os cristãos, então por que Paulo não pede para que os cristãos tragam o dízimo, tá entendendo? Para ajudar os necessitados. Paulo não toca no assunto do dízimo em lugar nenhum. Pelo contrário, Paulo instrui, tá certo? Paulo instrui os irmãos. Isso me parece estar em primeira. Tá aqui, ó. Eu até separei aqui, irmão. Tá aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo fala sobre oferta. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda, proporcional. Tá entendendo? E ainda tinha aqui, ó. Aí aqui já vai para 2 Coríntios 8. Olha o que Paulo diz assim, ó. Portanto,
esse é o meu conselho, convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado, que é justamente o 1 Coríntios aqui, o ano passado, tá entendendo? E aqui a gente está em 2 Coríntios. Já que desde o ano passado fossem os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir este plano. Ou seja, veja, o plano era fazer uma arrecadação de donativos, não de dízimo, de donativos, contribuições, ofertas para atender os necessitados. Esse é o plano. E outra, os gentios e judeus da Galácia, eles tinham sido orientados quanto a isso. Orientados contra isso. Aí aqui, mais adiante, Paulo diz assim, ó, a vossa contribuição que já havia sido prometida para que esteja pronta como oferta generosa. Aqui já entra a questão da generosidade. E por último, ainda no capítulo 9, Paulo diz assim, ó, cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, porque Deus ama ao doador que contribui com alegria. Aqui é uma mistura de generosidade, voluntariedade, constância, é uma mistura. Está entendendo? Então, quando a gente vai recorrer ao Novo Testamento, a gente não vê o apóstolo Paulo citando dízimo em lugar nenhum, mas exaustivamente fala sobre a questão da contribuição seguindo esses princípios: proporcionalidade, generosidade, constância e voluntariedade. Amém? Então, eu acredito que o que eu falei foi suficiente para abrir o seu entendimento quanto a isso. Se você concorda ou discorda, deixe a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Eu quero saber a sua opinião. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Não se esqueça da nossa playlist, viu? Eu vou deixar o link no card, na descrição deste vídeo aqui, tá certo? Uma vez mais, eu lhe agradeço. Eu sou o presbítero Pedrosa e este é o canal Apenas a Verdade. Até a próxima.